Tempos desesperados, medidas desesperadas. O que o traz até nós hoje? Ains perguntou ao embaixador do reino dracônico. O embaixador não ficou ofendido, ele era a própria alma de não ofendido de fato, seu próprio nome, Kabak-Kor significa não ofendido em uma antiga língua morta tirada de um livro antigo sobre a propriedade de seu pai. Não foi por acaso que ele tinha um nome, ele o mudou discretamente em sua juventude, quando tentou ingressar no corpo diplomático, para se lembrar de que, a serviço de seu reino, nunca deveria se sentir pessoalmente ofendido. Foi essa neutralidade cuidadosamente cultivada no rosto, e na linguagem corporal, e até na entonação de sua voz que gradualmente o tornou o principal diplomata de Sua Majestade. Se alguém já conseguiu a referência de seu nome, ele nunca os encontrou antes. Pelo menos, não antes de agora. Ains ou Algon, o temível rei morto-vivo de idade desconhecida, mas sem dúvida grande, parecia entender o significado. Quando ele se apresentou, o rei feiticeiro disse: Kabak-Kor. Nome incomum. Suas órbitas vermelhas pareciam se estreitar quando ele se inclinou para avaliar o diplomata. Escolhi por mim mesmo, para me lembrar da minha tarefa. Kabak disse suavemente, e então o rei feiticeiro se recostou em sua cadeira como se estivesse satisfeito. Kabak sentiu como se tivesse passado em algum tipo de teste porque foi só então que ele foi questionado sobre seu propósito de vir. O esguio diplomata de meia-idade estremeceu ao pensar no que teria acontecido se ele tivesse falhado em qualquer que fosse o teste. Senhor, ele disse suavemente, eu venho até você para implorar sua ajuda. Estamos em um estado terrível, várias de nossas cidades foram consumidas pelo reino dos homens-fera que compartilha uma fronteira conosco. No passado, pedimos ajuda ao Império. Eles, no entanto, agora são seus vassalos, e não podem ser apelados diretamente. Também apelamos para as guildas de aventureiros de várias nações, e contratamos seus melhores para repelir pequenas incursões. No entanto, a guilda de aventureiros agora está nacionalizada sob seu reino. Nós também apelamos para o reino sagrado de Roble, e até mesmo para o reino Restize, e ambos às vezes davam apoio de algum tipo, mas ambos foram dizimados por Jaldabalt. Kabak fez um esforço cuidadoso para não mencionar que o último também havia sido dizimado pelo próprio rei feiticeiro. Gostaríamos também de apelar para a teocracia Slane para enviar suas escrituras, mas eles nos recusaram citando preocupações contínuas com sua guerra contra os elfos, portanto, não temos mais ninguém para buscar ajuda com quem trabalhamos no passado, ninguém deixou uma abertura. Mas o seu nobre eu, Ains tinha ouvido pacientemente. Essa incursão é única de alguma forma. É lógico que sua nação foi estabelecida por séculos, assim como a nação dos homens-fera, portanto você deve ter sido normalmente forte o suficiente para afastá-los por conta própria. Acho difícil acreditar que você recebeu ajuda toda vez que apelou por ela. Ele pressionou por uma resposta, e sua voz era educada, mas firme. Kabak suspirou pesadamente. Sim, meu senhor, é diferente. No passado, eles tratavam nosso reino como uma reserva de caça de algum tipo, eles faziam incursões, tomavam aldeias, pegavam um pequeno número de pessoas como suprimento de comida, e então nos permitia repovoar. As escaramuças entre nossos reinos estavam enraizadas em ações de pequenos grupos, nossas elites podiam os controlar, e se fosse demais, bem, a ajuda viria para virar a maré. Isso, no entanto, é diferente, eles não estão indo atrás de aldeias, eles lançaram uma invasão total, e aparentemente estão empenhados na aniquilação de nossa nação. Não temos ideia de por que isso mudou, e eles não estão nos dizendo. Kabak engoliu em seco, este era um momento delicado. Perdemos as 3 principais cidades do leste, isso efetivamente coloca metade de nossa área total de terra em seu poder. Eles pararam. Por enquanto, mas alguns escaparam das cidades, e nos contaram histórias de horror arrepiante. Eles estão banqueteando nosso povo, homens, mulheres, crianças, jovens, e velhos, ninguém vivo ou morto, escapa de se tornar comida, e eles brincam com seus cativos da maneira mais cruel, forçando pais e mães a escolher qual criança vai ser comida primeira, ou comê-los em pedaços dia após dia, mantendo-os vivos para que suas famílias os vejam desaparecer um pouco mais a cada dia, uma mão, um pé, uma perna. Eles são mais demoníacos que os demônios.
Kabak disse com uma voz que foi mantida totalmente neutra, mas ele não conseguiu esconder o horror desesperado em seus olhos, até mesmo ele ficou comovido com isso. Então eu sou seu último recurso, tal como é. Ains disse simplesmente. Senhor, garanto-lhe que minha nação não teve a intenção de ofender ao vir até você nesta hora tardia em nosso tempo de necessidade. Posso apenas dizer que quando um homem está em perigo, ele se volta primeiro para seus amigos antes de se voltar para estranhos. É apenas que nossos amigos estão quebrados, mortos, ou são seus servos agora, e não podem nos ajudar sem a sua permissão. Ele abriu as mãos ao lado do corpo, e olhou para o trono dos reis, com uma expressão honesta destinada a mostrar que não estava escondendo nada. Ains deixou o silêncio durar por um momento, e então disse: Sim, eu posso entender isso. Agora, devo primeiro dizer que eu realmente simpatizo com minha irmã real, a rainha do reino dracônico. Não foi culpa dela que o Império escolheu ceder a mim, nem foi culpa dela que o modelo da Guilda de Aventureiros a removeu como uma opção, nem ela aconselhou o reino Restize a resistir a mim, e ela não foi a causa das invasões de Jaldabalt. Seria mais do que crueldade negar ajuda nesta hora de necessidade. Kabak suspirou profundamente dentro de si, sentiu o estômago que havia caído com o silêncio, retornar com a oferta de palavras esperançosas do rei feiticeiro. No entanto, primeiro eu gostaria de saber o que você está querendo. Você está solicitando que eu envie meus exércitos para lutar por você? Ou você está solicitando que eu libere os exércitos de meus vassalos para ajudá-lo, ou envie meus aventureiros, o que, precisamente, você quer? Disse Ains. Sua pergunta trouxe uma onda de alívio para Kabak Kor, que conhecia esta dança melhor do que qualquer homem ou mulher viva no reino dracônico. O fato do rei feiticeiro ter pedido detalhes, e não imprecisões, e não ter rejeitado nada, significava que a questão de saber se ele ajudaria dependia apenas do preço, não se ele ajudaria ou não. Alguns detalhes podem ser pedir muito, mas o processo de negociação significava que ele tinha uma chance muito boa de sair com a capacidade de salvar sua nação. Kabak Kor fingiu pensar cuidadosamente. Senhor, embora qualquer coisa que possa restaurar nossa nação seja o que pediríamos, sei que esta resposta vaga seria desagradável para você. Peço que envie exércitos, use-os para resgatar nossos cidadãos cativos, e expulse os exércitos de homens-fera, com o máximo de baixas que puder. As esferas vermelhas dos olhos do rei feiticeiro se alargaram. Exércitos, você diz. Esse é um pedido muito considerável. Então devo perguntar em troca. Ain se inclinou para a frente com expectativa. O que sua nação está oferecendo para beneficiar a minha em troca disso? Kabak encontrou os orbes vermelhos no crânio nu do rei morto-vivo. A rainha foi explícita em sua instrução, e ele respondeu como ela quando perguntou quanto oferecer. Tudo. Ele disse. Oferecemos tudo, nosso povo servirá a você, nosso povo é seu povo, para comandar, trabalhar, cobrar impostos, o que quer que você queira de nós. Mesmo se você nos matasse, não poderia ser pior do que sofremos agora. Salve nossa nação, e ela se tornará sua. Nossa rainha até se ofereceu. Como noiva, como refém, como sacrifício vivo ou sua satisfação, segurança ou uso mágico. Qualquer coisa. Foi um momento difícil para o embaixador, mas ele disse claramente, em voz alta, e com absoluta confiança, porque a rainha havia dito da mesma forma, sua dedicação ao seu povo era incomparável, e como resultado, ela estava se entregando. Entregando seu trono, sua vida, seu corpo, como preço, em penitência por seu fracasso, dando tudo para alguém que podia fazer o que ela não podia. Se era difícil para ele, era mais difícil para ela, então Kabak fez o possível. As próximas palavras de Ains destruíram essa esperança. Isso não será necessário. Ains disse com finalidade plana. Então Sua Majestade não vai nos ajudar? Kabak perguntou, temendo que pudesse desmaiar. Ah não, eu ajudo, é que oferecer tanto não é justo. Ele disse. Kabak parecia confuso, não era assim que o jogo era jogado. Sua nação estava desesperada, estava em um barril, não tinha esperança nem futuro, o rei feiticeiro poderia salvá-la, portanto, era direito dele pedir qualquer preço. Receio que Sua Majestade tenha me confundido. Kabak disse, permitindo que a confusão entrasse em seu tom. Entendo. Então este princípio também foi esquecido. Ains disse, balançando a cabeça como se estivesse triste, e Kabak permaneceu em silêncio,
mas ouviu atentamente, pensando que poderia obter alguma visão sobre a grande idade e profundidade do rei feiticeiro. Se um poderoso homem armado e blindado se aproxima de você na rua, e exige suas moedas em troca de seu bem-estar físico, e você dá a ele suas moedas como ele exige, e então ele o deixa fisicamente intocado como prometido, você é grato a ele por seu serviço? Ains perguntou. Não, Sua Majestade. Kabak disse. Porque ele é apenas um criminoso, não é? Ains perguntou. Bem, sim, senhor. Kabak respondeu novamente. O mesmo acontece com todos os contratos. Veja, um dos princípios fundamentais do direito contratual é que deve haver alguma forma do que chamamos, ou foi chamado, um encontro de mentes, que é quando dois ou mais negociadores que pretendem tomar parte na barganha são vistos como pares, oferecendo algo de troca mutuamente benéfica. Se não há encontro de mentes, tal contrato é considerado inválido. Assim também é com tratados e acordos entre nações. É verdade que possuo os meios para salvar sua nação, mas ao fazê-lo, se sua nação deixar de existir, então como eu sou diferente do homem com uma espada exigindo suas moedas? Ains disse. Estou perplexo, Majestade, não temos tal princípio de lei. Kabak disse. Bem, então adicionar essa seria minha primeira condição. Ains disse categoricamente. E ter seus juízes treinados para julgar contratos com base nisso. Eu posso prometer isso a Sua Majestade. Kabak disse com certeza. Também posso dizer que Sua Majestade sem dúvida aprovará em nível pessoal. Tal estrutura legal seria benéfica para seu povo. Também gostaria de comprar um grande lote de terra, desde a fronteira pré-guerra, até a aldeia mais próxima da primeira cidade a ser atacada. E uma faixa de terra larga o suficiente para uma estrada larga que leva para o meu domínio. Disse Ains. Não era uma pequena quantidade de terra, mas ainda não era nada, em relação ao que estava sendo oferecido, e era uma terra próxima ao reino dos homens-fera. O reino feiticeiro estava se oferecendo para servir como um estado tampão permanente para os homens-fera, era um sonho virtual que se tornava realidade. Minha nação também concordará com essa condição, Majestade. Kabak disse. Por mais que eu pergunte, o que você faria com isso, perdoe minha pergunta, Sua Majestade, mas sua população não é grande. Qual a utilidade disso para você? Kabak era o melhor dos melhores, desconfiava de qualquer coisa que parecesse fora do lugar, e isso parecia muito fora do lugar. Vou precisar delas para refugiados. Ains disse como se estivesse dando a hora do dia. Kabak fechou a boca, seu primeiro pensamento foi que pretendia permitir que os cidadãos do reino dracônico se reassentassem lá sob seu governo. Supondo que alguém quisesse chegar perto da fronteira com o reino dos homens-fera por gerações. Então ocorreu a ele. Ele não quis dizer refugiados do reino dracônico. Ele pensou melhor, e decidiu não abusar da sorte, questionando ainda mais o rei morto-vivo. Eu vejo. Kabak disse simplesmente. O que mais Vossa Majestade nos pediria? Questões menores, como termos comerciais, podem ser tratadas posteriormente. Por enquanto, gostaria apenas de acrescentar que, quando os refugiados chegarem à sua fronteira, não importa de onde, você os aceitará, desde que, é claro, não representem uma ameaça imediata. Ou se comportar de maneira violenta, compensarei seu reino por quaisquer gastos com suprimentos usados neles. Quando chegar a hora, uma de minhas criadas irá para seu país, e permanecerá sob os cuidados de sua rainha até o momento da tarefa de reassentamento estar completo. Ela irá supervisionar todas as necessidades de abastecimento quando surgir a ocasião. Kabak mal podia acreditar. Enquanto o rei feiticeiro falava, ele sentiu as nobres palavras como se sente a água fresca de uma nascente lavando a sujeira depois de muito tempo sem tomar banho. Simples assim. Sua nação seria salva, presumindo que o rei feiticeiro falasse a verdade, e ele não poderia duvidar disso. Aceitamos todos os seus termos, estes, e os que virão, com graça e gratidão. Kabak disse, curvando-se com profundidade e sinceridade que geralmente eram reservadas apenas para sua rainha. Então nosso negócio por enquanto está concluído, você será escoltado com segurança até as fronteiras de sua terra natal, a menos que precise descansar após sua jornada primeiro. Ains perguntou com consideração. Senhor, a exaustão que senti foi lavada com suas palavras, e estou ansioso para retornar à minha rainha imediatamente, e informá-la sobre sua maravilhosa oferta.
Ele disse com uma alegria crescente que ainda crescia em seu peito. Bem, então devemos tornar sua viagem mais fácil, e devolvê-lo neste instante. Assim que você partir, cuidarei dos homens fera. Ains disse casualmente, estendendo a mão, e dando um aceno para a garota de aparência delicada com a linda pele pálida. Chaltiar, por favor, abra um portal, e envie o embaixador de volta à sua capital. Disse Ains. Kabak parecia bastante confuso e chocado, e isso não mudou quando a garota de aparência delicada falou uma única palavra, e um buraco negro se abriu no ar ao lado dele. Ains gesticulou para ele educadamente. Passe por aí, e você se encontrará em sua cidade novamente. Temendo a coisa desconhecida ao lado dele, mas temendo mais falhar com sua nação, e sua rainha neste momento final de uma reunião que já era muito mais bem-sucedida do que ele jamais ousara sonhar, ele se curvou novamente para o rei feiticeiro, e atravessou o portal, escondendo o medo por trás de um sorriso de gratidão, um sorriso que se desfez quando se fechou atrás dele, e ele se viu olhando para a entrada do palácio da rainha. Seu sorriso se transformou em uma expressão de queixo caído, e estupefato, como um camponês vendo um cavalo de guerra pela primeira vez. Apenas cerca de 1000 vezes pior. Os guardas não pareciam menos chocados do que ele ao encontrá-lo de repente na frente deles, mas felizmente sendo uma figura bem conhecida, eles tiveram a decência, ou os instintos de autopreservação, de fingir que sabiam que ele estava lá o tempo todo, e cobrir suas próprias expressões estupefatas com saudações e reverências. Bem-vindo de volta, senhor, não estávamos esperando você tão rapidamente. Um dos homens disse, obviamente um pouco nervoso, e sem a habilidade do diplomata para esconder isso. Não pense nisso, eu também não esperava voltar tão cedo. Kabak disse com uma risada que teria sido detectada como falsa apenas pelas pessoas mais observadoras. Ele escolheu não se demorar, mas correu o mais rápido que pôde pelos corredores do palácio, e todo o caminho até a sala do trono, invadindo sem bater, e pedir para entrar. O som alto e trovejante das portas ecoou no corredor, que agora lhe parecia muito menor do que antes de sua visita à casa do rei feiticeiro. Agora, todas as obras de seu povo enquanto ele as repassava em sua mente, todos os seus grandes feitos, pareciam tentativas desajeitadas de uma criança em comparação. No entanto, não houve tempo para contemplação profunda, embora a rainha estivesse falando com outra figura. Assim que Kabak apareceu, ela levantou a mão, e sussurrou uma instrução para partir, e em vez disso, chamou-o à frente. O primeiro-ministro normalmente ficaria aflito com essa quebra de protocolo, e estalaria a língua em desaprovação, mas não agora, não para isso. Bem? Ela disse. Como foi? Sua voz era abrupta, mas para aqueles que a conheciam melhor. Bem, eles não podiam deixar de perceber o medo e o desespero que assombravam sua forma infantil. Kabak adorava ser floreado em sua prosa, adorava falar com eloquência e graça, adorava a dança artística do jogo de palavras tanto quanto gostava de assistir à dança física no palco, mas a pergunta dela acalmou a corte, e a respiração suspensa o cumprimentou, e neste dia para esta tarefa, fazer longas declarações eloquentes seria cruel, então ele o manteve curto. Ele nos salvará. Kabak disse, e uma comemoração ecoou por toda a sala do trono, e saltou de parede a parede como se as comemorações fossem os espíritos de crianças aprendendo que suas mortes pelos homens-fera seriam vingadas. Quando? Como? Qual foi o preço dele? Ela perguntou com pressa. Ele disse imediatamente, e não disse como, apenas que faria, e seu preço é absurdamente baixo. Kabak disse, e começou a retransmitir tudo o que havia acontecido entre ele e o rei feiticeiro. A apreensão de qual seria o preço substituiu o medo de ser comido, mas quando ele passou os termos para a rainha, apenas o silêncio o cumprimentou em troca. Isso não pode ser real? Ela meio disse, meio perguntou. Isso é uma ninharia, e quanto a esses refugiados, não há nenhum, não pode ser nosso próprio povo, levaremos décadas para reocupar qualquer coisa muito além do que ainda nos resta, e levará gerações antes que qualquer um do nosso povo queira se aventurar tão perto da fronteira. Então, quem? Ela perguntou mais, para ninguém em particular. Houve encolher de ombros em troca. Eu só posso adivinhar, mas ele parece pensar que vai precisar de espaço, e eu não me importo com uma barreira entre nós e aqueles monstros. Kabak disse, e houve uma rodada de acenos de cabeça em resposta, acenos de cabeça que foram acompanhados pela própria rainha. É justo,
Estamos saindo muito mais facilmente do que eu jamais sonhei, mas, o que diabos ele vai fazer? Ela perguntou a ninguém em particular. Quais foram suas impressões sobre ele? Ela perguntou enquanto fixava Kabak com um olhar que lhe dizia que isso não era retórico. Kabak respirou fundo, e respondeu o mais honestamente que pôde. Supremo. Ele disse. Ele parecia olhar através de mim, para ver todos os meus medos no cerne do meu nome. Ele é claramente velho além da imaginação, e, bem, você ouviu seu conceito jurídico, e isso eu acho que é apenas um fragmento do conhecimento sem limites que acumulou ao longo de sua longa vida. Senti-me ao mesmo tempo no olho de uma terrível tempestade que queria me poupar, mas poderia me destruir sem perceber que eu estava lá, e também como se estivesse sentado em frente dos grandes sábios de outrora recebendo um pedacinho de sua sabedoria. Ele fixou seu olhar de volta na rainha. Majestade, você sabe que não sou dado a voos de fantasia, e não sou dado a me assustar facilmente, mas eu imploro aqui, e agora, não. Não torne-se inimiga do rei feiticeiro. Se o fizer. Essa avaliação fez mais do que alguns rostos empalidecerem, e a rainha parecer pensativa. Obrigada, Kabak, você prestou um grande serviço para nós, e será muito recompensado por isso, pois agora fique alojado aqui no palácio, e descanse antes de voltar para casa, você parece exausto. Majestade. Ele disse, e curvou-se sinceramente antes de sair.